Voltando. Bom, na última aula que a gente teve, estamos aqui. Olha só, na última aula nós estávamos discutindo esses atributos plásticos aqui do meio do nosso gráfico e finalizamos tudo, né? Clareza, agradabilidade, simbolismo, pregnância, equilíbrio. E eu tinha explicado para vocês, gente, que para chegar nesses atributos, da maneira que está organizado aqui a nossa disciplina, a gente está conduzindo da maneira que a gente entende que existem princípios plásticos que são como se fossem ferramentas para atingir aqueles objetivos lá. E a gente vai aprender agora como lidar com cada uma delas e como que a gente trabalha na forma da arquitetura para atingir objetivos plásticos. O primeiro deles, que é talvez um dos elementos centrais de composição em arquitetura, uso de piso. Bom, travou aqui, deu. Gente, peso, normalmente as pessoas atribuem ao tamanho, ou à proporção, ou à quantidade de volume que um objeto tem. Um objeto maior do que o outro, ele vai ser mais volumoso. Só que normalmente a relação de peso só é pura desse jeito e única quando os elementos analisados são todos iguais, como a gente vê aqui, ó. A forma básica, apesar dela ser complexa, meio original, meio assim, futurista, ela é toda igual. Então, notoriamente, se a gente pega esse conjunto de edifícios aqui de Dubai, o maior é o mais pesado. E aí tem que ver os menores que são mais leves. Mas isso, gente, é a compreensão plástica mais simplificada de todas em relação ao peso. Nós, enquanto arquitetos, precisamos saber que outros parâmetros também definem que um objeto pode ter uma maior influência de peso. Peso, gente, não quer dizer que uma obra está desequilibrada. A gente não pode dizer assim que os objetos estão pesados, pelo menos não sempre, querendo determinar que há um erro de composição ou que ele está negativamente trabalhado no peso. Ter peso quer dizer ter maior destaque na percepção visual. Está claro isso para vocês? Quando o objeto tem mais peso é porque ele se destaca mais na nossa percepção. Ele tem menos peso, ele tem menor destaque. E quais são as variáveis que fazem com que um objeto tenha maior ou menor peso? Uma delas é o tamanho, é a proporção. Mas essa é a mais simples de todas e mais intuitiva. Vamos ver mais algumas. O contexto muda também. Tá? A forma do elemento muda. Quanto mais a forma se destoa do seu contexto original, mais ela vai parecer com mais peso. E eu não estou querendo dizer, gente, que uma forma mais complexa pesa mais do que uma forma mais simples necessariamente. Muito embora, normalmente, uma complexa pesa mais do que uma simples. Só que, num contexto onde as formas são todas muito elaboradas e muito complexas, ou muito orgânicas, por exemplo, uma forma simples, ela se destaca mais do que as outras. E ela aparece com um elemento de maior peso na concepção. Eu vou acontecer aqui, por exemplo, numa composição natural. Na natureza, gente, as formas costumam ser irregulares. Elas costumam ter muita variedade e tem uma certa complexidade também. O que pesa muito em meio à natureza é ter uma figura geométrica pura, por exemplo. Tá? Porque não é comum ter figuras geométricas puras na natureza. Normalmente nós não observamos. Tem alguns exemplos raros, mas não é comum da natureza. Já quando a gente lida com o espaço artificial, por exemplo, no interior dos prédios, dos edifícios, os objetos que nós estamos acostumados a conviver no nosso dia a dia, eles são elementos geométricos. Por quê? Industrialmente falando, é muito mais fácil produzir um objeto que tem um formato geométrico do que fazer um que é orgânico. Tá? Porque ele depende de maior quantidade de ferramentas, de uma especialização da forma, de uma série de outros elementos. Então, por exemplo, no contexto de uma natureza, uma forma tão elaborada assim, curva e orgânica, não vai pesar tanto. Agora, se eu tiver com essa forma orgânica elaborada no meio de um contexto artificial, muda as coisas. Então a gente não pode nunca julgar um elemento, como a gente sempre está falando, sem levar em consideração o contexto dessas coisas. A gente até pega um pouco dessa lição para um quesito aí que eu acho interessante. Eu já vi um programa na televisão faz muito tempo que eu não tô mais assinando. Eu aboli essa história de TV a cabo porque isso fazia eu sofrer mais do que eu já sofro.
que eu trabalhava até 2, 3 da manhã fazendo projeto, né? 7 horas da manhã acordava para ir para a obra, 8 estava na obra, mas esse intervalo entre 3 e 7 da manhã, eu terminava meu projeto e ainda queria assistir TV a cabo. Aí eu queria pegar os programas de arquitetura, que eu não conseguia ver, aí vi aqueles de reforma, aqueles de design, de interiores, que chega lá e faz uma mágica e muda tudo. Aí tinha uma decoradora lá do Canadá, super conhecida, mas o programa que ela fez foi tipo na década de 90, então a gente hoje assiste as coisas daquela época, é um negócio meio antigão, na minha opinião, um negócio meio superado. Mas era interessante ver como é que ela pensava para solucionar, porque a lógica que ela usava não era muito diferente da lógica que a gente tem hoje em dia. E aí, o zap de vocês está me desconcentrando. Vocês estão aí no zap. Eu não estou nem achando ruim vocês estarem no zap, porque eu estou vendo vocês rindo do zap e não consigo me concentrar no que eu vou falar. Eu fico com vontade de rir. Porque minha namorada está treinando comigo pelo zap. Eita, coitado. Sério? Meus pesos. Meus pesos. Não, ria. E daqui a pouco eu vou falar de sexo aqui nas aulas, tá? Aí eu te resgato. Fique triste não. Vamos voltar para a aula. Vamos voltar. Mas eu estava falando, irmão, não estou reclamando só do seu não, porque elas estavam ali também. Do programa tinha um programinha que passava na TV a cabo, que era assim, a mulherzinha lá na casa da pessoa, pegava um objeto pessoal dela e baseado nas características daquele objeto, ela decorava a casa inteira. Eu achava ridículo aquilo. Por quê? Por exemplo, eu como arquiteto, eu não sei se vocês perceberam, quando vocês veem camisas coloridas no meu vestuário, pode acreditar que foi alguém que me deu de presente, porque eu não gosto. Não gosto de camisa colorida. Isso aqui para mim, esse verde escuro que vocês estão vendo na minha roupa, já é assim muito colorido para o que eu visto. Isso aqui já foi meu cunhado que me deu de presente. Eu tenho umas roupas coloridas, berrantes, minha mãe que me dá, algum aluno que me deu, presente dos outros. Eu visto preto, branco, cinza, azul marinho, verde musgo, marrom. São as cores que eu gosto de usar. Aí eu ganho camisa rosa, roxo eu gosto, tá aí. Dentre os coloridos para roupa, eu até que usaria o roxo. E eu até tenho uma ou outra camisa roxo escuro. Eu não gosto. Não, eu não gosto, eu não estou nem aí para isso, eu usaria na boa, eu não gosto. Talvez até por uma questão cultural, quando eu era criança, eu aprendi que não podia usar cor de rosa porque era cor de mulherzinha ou de viadinho, eu não usava. Né? Então hoje em dia eu não gosto, até nos meus projetos, se eu tiver que projetar um quarto de criança, a última cor que eu uso é rosa. Mas foi por uma assimilação cultural, né? Provavelmente isso ficou estigmatizado na minha mente. Então eu não gosto. Mas não estou preocupado com esse tipo de questão. Você tem conversando com o Brega, depois você estava vendo o pessoal participar do Big Brother Brasil, aí está achando com as mas daqui a pouco estava todo mundo boné rosa e tal. Então isso já acabou, Miguel. Vocês também estavam nessa, né? Nesse rio, né? Não sei direito se está falando ou não, mas essa história do estigma do homem não poder usar certas cores, ter uma cor definida para um homem ou para a mulher, já passou há muito tempo. Hoje em dia o que eu mais vejo os meninos de camisa gola polo cor de rosa, é super comum, né? Todos usam. Especialmente quem tem olho claro e quem tem pele clara entre os meninos, esses são os que usam mesmo, né? Isso já acabou. Mas eu particularmente, realmente, eu fui educado para ter um pouco de preconceito com isso, com essa composição. É uma coisa que está mal resolvida na minha cabeça até hoje, essa questão do rosa. Mas eu não gosto colorido simplesmente porque eu, quando era adolescente, eu gostava muito de colorido. Eu usava um colorido numa quantidade enorme. E chegou uma hora de tanto usar, mas não era só roupa, não. Eu pintei meu cabelo tudo quanto é que vocês imaginaram. Meu cabelo só não foi cor de rosa, o resto foi. Todas as cores imagináveis eu pintei meu cabelo. Minhas roupas eram assim, eu já usei até sapato de cor diferente um do outro. Porque eu era artista plástico, designer, estudante de arquitetura. Então eu achava que eu tinha que chocar o mundo com as minhas ideias e minhas criações. Não era tudo colorido, era roqueiro. Era o quê?
Pior que era mesmo, era essa porra loucona toda misturada tudo, né? Tudo numa... Pois é, eu era, hoje em dia eu não sou mais doidão assim não, hoje eu estou mais comportadinho. Eu abusei de tanto colorido e hoje eu só uso tudo preto e branco. Mas se vocês olharem as casas que eu faço, eu uso e abuso de cor. É raro uma fachada minha não ter um vermelhão estampado na frente. Raro. E normalmente quando não tem, porque o cliente não deixa. E nos interiores, esses é que eu gosto de colorir muito mesmo. Meu escritório, ele tem 2 cores no teto, uma na parede da televisão, outra na parede do fundo, outra na parede da janela. Ele tem... Oi? Você paga o escritório? Pago. Ele não é meu não, ele é alugado. Vou mudar, mas aí, por enquanto ainda não é meu, por enquanto é alugado. Sim, eu estava falando da cor. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é que o contexto de cor que resolve uma questão psicológica do vestiário não é o que resolve uma questão de contexto de fachada, de arquitetura, que está no âmbito mais geral de uma família. Então, eu achei um pouco esquisito isso e eu trouxe como exemplo. Deixa eu voltar para o nosso assunto, que é a questão de peso. Eu estava falando de grau de elaboração da forma. Tem que julgar conforme o contexto que se inclui, porque em determinados contextos uma coisa pesa mais do que a outra. Peso não é uma questão absoluta. Você não pode dizer este objeto é pesado sem saber onde você está colocando ele. Porque, por exemplo, um objeto que você mais peso normalmente é um que se destaca por alguma informação. Aí vocês vão ver o seguinte aqui, ó. Existem diferenças de peso entre esses elementos que estão aqui. Só que, talvez este daqui se destaque desses outros dois, e ele se torne um pouco mais pesado, porque a cor dele é diferente. Mas se eu tivesse um outro tipo de composição, onde os dois são parecidos, ainda assim talvez por uma questão da percepção contida na nossa retina, talvez o vermelho pesasse mais, porque a gente percebe melhor o vermelho, né? Mas percebam também que isso aqui tem uma forma que não é igual às demais. E isso denota peso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que essa caneta, eu não posso dizer que ela participa de um julgamento de peso antes de saber onde eu vou colocar ela. Porque perto de outros elementos ela tem outra leitura. Ok? Por exemplo, outra coisa também que acontece. Em Recife. O que é uma mulher que se destaca em Recife? Uma loura brancona. Mas uma loura brancona no sul não tem destaque nenhum, né? Agora, se vai uma negona lá de Recife, uma mulatona, grandona, altona, chega lá e aparece, sei lá, no sul, aparece em Goiânia, que não é assim tão comum, essa mulher vai ser a mulher que vai todo mundo parar para olhar para ela. Ainda mais com as que tem de Recife, que são as negonas dos olhos verdes, são lindas, muito bonitas. Chama a atenção, vai acontecer a mesma coisa com os objetos. Então a gente tem que observar essa questão do contexto. Cor é uma coisa que determina também mudança de peso. Mas de novo vamos analisar a questão de contexto. O que é uma cor que é pouco pesada? Normalmente o peso está relacionado com quanto de original, ou seja, a quantidade existente no contexto que aquela situação tem, ou que ela não tem. Por exemplo, na natureza é super comum verde. A gente pode, por exemplo, considerar verde a cor mais leve da natureza. Só que quando a gente pensa no espaço artificial, nos interiores, qual é a cor mais comum? Branco. Então, branco costuma ser lido como uma cor mais leve de uma composição artificial. Só que na natureza não é tão comum branco. Branco é uma cor super pesada aqui no meio da natureza. Por quê? Branco, no meio de uma área externa, ainda mais quando bate o sol, que o branco fica brilhoso, evidente, ele é um elemento de super peso e não é elemento de peso nenhum na composição natural. Agora, lilás também, aqui o projetor até tentar do jeito exatamente que deveria ser a imagem, que é uma cor forte, destacada, é uma cor que não é muito comum. Na natureza ela já não é tão incomum assim, já vai aparecer lilás em algumas florações, em alguns tipos de vegetação. Com certeza vai pesar menos do que se a gente tivesse colocado uma parede lilás dentro de um projeto de arquitetura de interiores. Vermelho, por exemplo, é uma cor super pesada também.
Mas a gente percebe que, apesar de ser pesado, quando bota vermelho no meio da natureza, não pesa. É pesado um jardim florido de fora a fora com flores vermelhas? Muito pelo contrário, é super leve. Mas vocês sabem por quê? Inclusive, cientificamente, que o vermelho no meio da natureza normalmente não vai ser pesado para a nossa percepção? Porque o verde é predominante, não? Está relacionado com isso. Porque verde é cor complementar de vermelho, que é a cor inversa. E a gente experimentou na aula passada, fazendo um experimento, onde a gente olhou para o vermelho e quando tirou, o que a gente viu lá no lugar? Verde. E quando a gente olhou para o verde, viu um vermelho. Nosso cérebro usa a cor oposta para compensar. Vermelho, ele é uma cor que faz a gente descansar do excesso de verde. Por mais que a nossa retina seja super bem abastecida de células amarelas e azuis, né? E isso não seja pesado. Mas um vermelho preenchido por verde, ele se auto-aniquila em termos de peso. Então, uma coisa vai compensar a outra. Gente, isso para vocês em termos de cores é tão importante, enquanto arquitetos, para saber como equilibrar quantidades e combinar cores. Depois a gente vai falar, quando tiver em contraste, mais sobre isso, tá? Porque por enquanto eu estou preocupado também de falar de posição relativa. Nessa composição aqui, a gente provavelmente ia ler o vermelho como muito mais pesado. Só que o vermelho realmente está pesado, principalmente por estar na parte de cima. Se o vermelho estivesse na parte de baixo, ele estaria muito mais leve. Então, mudar a posição faz com que o objeto se torne mais pesado. A gente já tem visto isso desde a primeira aula de plásticas, né? Botou um objeto para cima, gente, ele nunca vai ser o mesmo peso do que está embaixo. Quem pesa mais? O que está em cima. Isso é um poder de assimilação que a gente tem e ninguém precisa ensinar nada para ninguém para perceber esse tipo de coisa. Mas aí, no caso, então, o vermelho está mais pesado? Vermelho já é pesado porque ele é muito superficial. Ele está mais ainda porque ele está no topo. Se ele estivesse mais acima, teria mais ainda. Eu vi o todo, né? Eu vi o branco no fundo também, então para mim estava legal, porque inclusive no caso do móvel aí, né? Do sofá, o preto estava em destaque no branco, né? Mas quando eu estou falando aqui em ter mais peso, eu não estou condenando dizendo que a composição está inadequada, não. Até porque a quantidade de branco que tem aqui, de volume, é tão grande que há uma compensação com esse peso vermelho que está aqui. Tá? Então, só que se esse peso do vermelho, se o vermelho tivesse o mesmo tamanho que o branco, o deslocamento de peso estaria muito mais para a parte superior do que na inferior. Por quê? O vermelho é mais pesado e ainda está em cima. Ele tanto é mais pesado como cor na nossa percepção, quanto ele está na posição vertical. Isso muda. Com relação a essa questão de cores, ele está relacionado mais com o que na psicologia? Porque ele pode ficar mais pela forma, né? Eu não entendi, você está falando da psicologia do cores? Sim, quando a gente vai falar nas cores, ele está mais relacionado ao que na psicologia. A própria natureza e o nosso senso de autoproteção que vem dos nossos quase que instintos, nosso senso de autoproteção natural, ele nos dá sinais sobre o vermelho. E a gente faz assimilações, talvez até por aquela capacidade inata, adquirida que a gente tem de sobrevivência, de entender certos sinais que vêm do vermelho. O que é o vermelho na natureza? Vermelho na natureza normalmente é um animal perigoso, quando o animal é venenoso, quando o animal ele tem, sei lá, alguma característica de perigo, ele na natureza normalmente ele é vermelho. Você vê que as cobras venenosas são vermelhas, os peixes do fundo do mar que são venenosos são perigosos. Você está falando quando eles são vermelhos. Ele perguntou o que significaria vermelho em relação à psicologia do corpo. Só que, veja só. Só o primeiro conversa uma vez que normalmente casas quando chega assim, muito escuro assim, normalmente causa dessas pessoas que muitas vezes causa depressão ou abuso da pessoa ficar dentro da casa. Então normalmente as pessoas escolhem cores mais claras para colocar. Não é bem assim não, mas realmente a grande maioria das pessoas quer cores brancas. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou congelar essa pergunta, porque a discussão sobre cores
no curso de design, é uma disciplina inteira só para isso. Então, e eu fui professor dessa disciplina. Então, se eu entrar nesse assunto aqui, a gente vai ficar aqui aulas e aulas e aulas debatendo o assunto, porque cor não é um assunto bobo de a gente dizer isso ou aquilo, não. Ele tem um grau de complexidade, inclusive que a psicologia explica pra gente, e eu vou entrar nesses parâmetros. Eu ia fazer uma paráfrase bem rápida sobre o vermelho, porque o Danilo se interessou pelo vermelho agora, mas o vermelho está relacionado com perigo. Vermelho está relacionado com estímulo sexual, vermelho está relacionado com estímulo de consumo de alimento, porque normalmente um objeto que ele é vermelho é porque ele está no ponto de ser consumido, então ele estimula apetite no ser humano, e ele está relacionado com excitação. Então pode ser uma excitação positiva no sentido de te animar, te alertar, te levantar, ou ele pode ser excitação... Sim, talvez não seja por um acaso que os cabarés são vermelhos. E você, como grande experiente no assunto, né, já está descrevendo pra gente. Televisão. Um menino inocente. Sabe de nada, inocente. Olha, se por um acaso esse vermelho fosse tão grande e a gente precisasse escolher cores, eu diria que colocar vermelho embaixo seria uma decisão mais acertada, porque a contribuição do peso do vermelho para baixo iria deslocar a concentração de peso embaixo, não em cima. E a gente aprendeu que concentrar peso em cima causa uma sensação de não agradabilidade visual. Sim. Beleza. Deu, né, para entender um pouquinho. Mas só que o assunto, nenhuma cor, ela causa diretamente uma sensação. Eu vou falar disso lá mais tarde. Tá? Eu pensei que tivesse relacionado a algum princípio psicológico, algo mais tarde. Alguém desenvolveu um estudo relativo a... Sim, tem todo um estudo. Tem. Só que os caras de Gestalt, eles não se preocuparam. Tem estudos de Gestalt relacionados com cor, mas eles não se focaram em cor. Tem profundor, você sabe? Caras, eu tenho até um livro aqui no meu computador, aqui no meu HD, mas eu não estou com a imagem aqui. Goethe é um dos caras que estudou cor, e se eu não me engano, eu não vou chutar, eu acho até que Baudelaire tem um livro também de cores, mas eu não vou chutar agora. Mas um dos primeiros que se interessaram cientificamente pela cor foi von Goethe, e ele tem um livro que fala só de cores, tá? Agora, mais recentemente, tem um livro muito legal que é Da Cor a Cor Inexistente, que fala muito sobre o uso de cores, que é de onde eu tiro a maioria dos comentários que vão assistir nas minhas aulas. Quem quiser assistir lá, a gente não tem a disciplina no curso de arquitetura, mas eu tenho ela gravada lá de quando eu dava aula no curso de design. Aí eu falo só sobre psicologia da cores, técnicas cromáticas, combinações, o que é errado colocar num canto, no outro, qual a sensação que causa, qual é a sensação psicológica causada pelo vermelho, pelo verde, pelo azul, pelo laranja, quando combinam com o outro, qual é o resultado que dá, qual é o tipo de correção quando uma cor está desequilibrada em relação à outra. Mas não é assunto para a aula de hoje, por enquanto, tá? Vai lá no canal arquitetobrasilia.com, escolhe vídeos, ou professor depois pega vídeos e escolhe técnica cromática ou teoria das cores. Eu não lembro qual foi das duas coisas. Isso. Técnica cromática. Oi? Técnica cromática. Teoria cromática ou teoria das cores. Não lembro como é que tá. Ou técnica cromática, não lembro não. Uma dessas três coisas. Mas colocaram o arquiteto brasileiro que você já aparece no primeiro. É um dos primeiros mesmo. Os meninos estavam me contando isso aí no canal. Colocou já nada atrás, né? Foi, lógico, evidente. Eu, inclusive, eu criei, mas depois eu deletei porque eu resolvi não ir. Eu também criei o Arquiteto Recife quando eu ia mudar para lá. A pessoa for procurar arquiteto sem Brasília, já aparece lá arquiteto Brasília. Safadão. É isso aí. Deu. Sim, gente, isso aqui eu até pulei e resgatar. Olha só, querendo ou não, alguns formatos de casa, eles vão se destacar, e a gente está vivendo um momento onde a casa geométrica, ela tem um impulso de percepção. Por quê? Ela é tida como uma casa que é original. Por quê?
ainda tem poucas casas que estão obedecendo esse padrão ainda em termos de quantidade. Então ele vai acabar comparecendo como uma casa que é inusitada, mas se lembre que a tendência disso é cada vez mais se equilibrar, porque nem sempre a gente vai ter uma maioria de casas que não tem esse tipo de composição, né? A gente está vivendo no Brasil hoje o tempo da arquitetura pós-moderna. Estados Unidos, eu acho que eles já estão em outro período, já estão lá na frente. Daqui a uns 10, 15 anos, alguém vai descrever o que está passando nos Estados Unidos e provavelmente vai dar um nome para eles agora que não é mais pós-moderno, mas nós estamos vivendo pós-moderno aqui. Então, pelo menos é a minha leitura da história da arquitetura atual que a gente vive. Tudo que os Estados Unidos passaram lá, a gente está vivendo agora e já está escrito como história da arquitetura pós-moderna. E tem um pouco dessa linguagem que algum cliente de vocês vai buscar, tá? E por enquanto isso aqui ainda é um elemento de destaque da percepção. Geometrizar casas ou geometrizar formas faz com que elas ganhem um caráter de originalidade e muitas vezes de simplicidade também. Isso pode levar ao potencial plástico de uma casa. Miguel tá com a cara feia. O que foi, Miguel? Ah, tá, desculpa, achei que era o assunto. Eu morava tranquilo na casa daquela dali. Eu não sei se eu morava não, sabe? Porque eu morava. A quantidade de vidro que ela tá e a fachada que esse sol aqui tá a orientação do sol, eu não conheço. Então tem muitas dúvidas. Porque tá com as luzes acesas e tal, então eu acho que a incidência maior do sol é a parte de lá. Gente, fiquem atentos que nem o Danilo está percebendo as coisas. Espero que vocês também estejam com essa percepção aí, viu? Tudo bem que ele já está na segunda vez vendo o assunto, mas ele está falando coisas que realmente são boas. Eu sou repetente. Ninguém está lhe vendo. Depois eu vou chamar aqui o pessoal ver como o seu cabelo é bonito. Aí o seu pai vai jogar de meio lá pro seu, então o pessoal quer me conhecer. Não, mas por enquanto, Danilo, você não está falando besteira não, tá? Por enquanto dá para mostrar você aqui na tela. Mas vamos adiante. Isso aqui que era o legal que eu queria mostrar mesmo para vocês. Primeira coisa, a gente já viu questão de distribuição de peso vertical. Aqui, por exemplo, tem um conjunto de objetos. Teria várias maneiras. Se fosse uma composição irregular, como é o caso aqui, a gente ia querer descobrir uma maneira de distribuí-los. Além da história do mapa de cheios e vazios, lembra que a gente viu que se a gente encher muito de um lado, vai dar a sensação de estar vazio do outro. Então, um bom início de partida é procurar uma distribuição do mapa de cheios e vazios. Mas aquela relação de proporção que eu falei para vocês, que o peso vertical tem que ser concentrado na parte de baixo, também vale. Esse cara aqui provavelmente pegou as peças maiores e colocou na parte inferior. As peças menores botou em cima, porque a gente tem tendência natural a perceber que tudo que está em cima tem que ser mais leve. Olha o que acontece aqui nesse espaço. O cara chegou aqui e trabalhou com cor. Ele fez o seguinte: botou uma quantidade de proporções aqui grande. Nota que a proporção que ele trabalhou de branco foi maior do que a de amarelo, mas tem amarelo no teto, estão vendo? Provavelmente, se ele tivesse trabalhado com a quantidade de saturação que está aqui no restante do ambiente, talvez a percepção não fosse tão boa, porque nós temos tendência natural a não achar interessante tanto peso. A gente sabe que um colorido na parte superior vai causar sensação de peso. Nossa, me perdi tudo. Criei uma frase grande, do jeito que eu estou com sono, estou esquecendo tudo. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a quantidade de amarelos que ele utilizou aqui de baixo vão provavelmente comparecer de maneira mais equilibrada simplesmente por conta do posicionamento. Eu posso usar muito mais na quantidade de cor e na proporção da cor quando ela está embaixo do que quando ela está em cima. E aí vai ficar a dica para vocês. Comum em arquitetura de interiores, por exemplo. Mais embaixo, mais carregado, mais texturizado, mais colorido, mais forma, mais elaborado, mais tudo. Mais em cima, mais limpo, mais leve, mais simples, mais claro. Tudo que puder ser mais simplificado vai para cima. Então, por exemplo, rodapé dá para ser forte, dá para ser escuro, dá para ter uma textura forte. Rodateto, vamos pensar duas vezes se pode, porque é posição em cima. Piso, pode ter textura, pode ter desenho, pode ter combinação, pode ter arte. Teto, precisa analisar o perfil e a quantidade e a proporção que você está trabalhando, porque é uma tendência indesaprovável.
Eu tava lembrando do senhor esses dias, porque na reforma meu pai fez na casa dele, o rapaz fez o rodapé de acordo com. Pegou, né, a cerâmica, os porcelanatos, fez o rodapé. Aí eu falei, se o professor tivesse aqui, a primeira coisa que eu ia falar era que o senhor era pobre, porque isso é coisa de pobre. Menino, não tá pegando mais botando isso, você não fala um absurdo desse. Eu não, Danilo, você que tá falando isso daí. Não é isso, veja só. É porque. Mas cada um pode ter pedido nossa Não, veja. É que o comentário que eu fiz não foi bem esse que o Danilo falou. É porque a gente vai chegar na aula de aspecto financeiro. E aí eu vou comentar algumas questões de desperdício, de uso, de quantidade, técnica para não gerar custo. E aí o que eu falei? Que a coisa mais óbvia possível que alguém pode fazer do ponto de vista plástico, da estética, é pegar o próprio material que já está ali, cortar as sobras dele e fazer de rodapé. Então, como todo mundo já tem isso intuitivamente, isso é super comum, não há um grande valor estético atribuído a utilizar o próprio resto do piso como rodapé. Fica mais rico visualmente falando você utilizar qualquer outra coisa, até se você pegar o próprio piso com uma cor mais escura, vai causar um contraste e vai valorizar esse piso. Sem falar que além de não dar contraste e não dar um acabamento bom, porque borda de cerâmica fica virada para cima, a gente fica olhando o biscoito dela e aquilo é feio. Além disso, tem a questão de ser óbvio. Tudo que é muito óbvio pede riqueza visual. Aí no final das contas, culturalmente falando, a gente que está acostumado a lidar com materiais, a gente sabe que a solução última do ponto de vista plástico é colocar o rodapé, porque realmente a solução que todo mundo vê como coisa de solução de pobre, porque todo pobre sabe fazer isso, tá? Moço, normalmente a gente usa mais de 500 produtos existentes no mercado, com variações grandes, e, putz, a quantidade de coisa é tão grande, Miguel, que não cabe só agora não. Eu vou até pular essa parte. Ali embaixo que está ali, por exemplo. Provavelmente é um rodapé de granito preto. Granito é muito comum, mármore é muito comum, PVC atualmente está super comum, madeira está caindo cada vez mais em desuso, porque dá manutenção, entorta, não recebe umidade, tá? Se era esse que você estava pensando como resposta, mas de verdade, eu falei os mais comuns até uns 5 anos atrás. Hoje em dia, moço, tem muito rodapé de tudo, tem de casca de banana, tem de casca de coco, tem rodapé de plástico, de isopor, realmente tem de tudo. Tá? A gente que não é isso, ela está fazendo propaganda da loja? Fazendo propaganda da loja? Não sei não. Você conhece alguma loja que tem essas coisas que eu falei? Não, você falou que tem de tudo. Tem de tudo. Agora que eu saquei. Sim, um aspecto importante que você saber. Olha só o que acontece. Vocês perceberam que aqui tem um aparador? E ele é uma forma irregular, ele não é simétrico de um lado e do outro igualzinho, né? E isso aí, gente, tem uma questão de equilíbrio, mas tem uns contextos de peso aí que vão remeter o equilíbrio de novo, que a gente não discutiu quando a gente falou de equilíbrio. Pô, Jesus, se eu conseguir dar zoom aqui, vamos ver se eu consigo. Porque eu tô sem mouse, né, hoje? Consigo. Rolou. Olha lá. Vamos aprender umas coisinhas, primeiro, relacionadas com equilíbrio, que não é só questão de tamanho. Posicionamento relativo. Estava até escrito no slide, mas eu não gostei das outras imagens como exemplo, eu gosto mais dessa daqui. Equilíbrio, gente, também pode ser lido. Nossa, as canetas hoje estão tão boas. Como uma questão de percepção do posicionamento. Todo objeto que numa composição tende a se posicionar no eixo de gravidade da composição, ele tende a se neutralizar. Sabe por quê? Quando a gente considera que alguém está no meio, ele não está pesando para a esquerda nem para a direita, ele está neutro. Tudo que está para a direita pesa mais para a direita. Se eu colocar um monte de coisa aqui e só um aqui, pesou mais para a direita, concordam? Agora, se eu colocar todas as coisas aqui no meio, muda alguma coisa? Muda nada.
Se você não conseguir pensar nisso, que eu acabei de escrever agora, pensa numa questão de peso, realmente peso por gravidade. Ó. Vamos pensar na brincadeirinha da gangorrinha. Isso aqui eu não esqueço nunca, que eu sempre penso nisso, porque eu passei por essa situação. Senta o menininho gordo aqui do lado, grandão, da sua vida, e senta o magrelinho aqui do outro lado. No caso, eu era o magrelinho da infância. E eu tinha o meu amigo gordinho, grandão, que era um que sempre me dava uma surra na hora do intervalo. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha que brincar com ele, as brincadeiras dele, que ele judiava muito de mim, sabe? Ele me fazia um monte de coisa, puxava a minha cueca assim pra cima, sabe? Me dava surra, puxava pelo meu cabelo, que eu tinha um cabelo grande, liso, loiro, que era inclusive motivo de piada. Nossa, eu recebi muito bullying, e especialmente desse amiguinho meu. E ele adorava brincar de gangorra comigo, porque toda vez que eu brincava de gangorra com ele, ou eu ficava com a cara toda detonada, ou eu quebrava meu dente tudinho na boca. Então eu lembro até hoje, como se fosse hoje, eu sentado na gangorra, e ele vai lá e senta de uma vez. Eu dou um pulo daqui, minha cara que vem dos ferros, quebro meu dente todo na boca. Pior que eu chego em casa, fui tentar explicar para minha mãe que era um menino, minha mãe não podia, né? Criança, na década final da década de 80, no início da década de 80, se menino ou homem na rua tomou porrada e não deu também, você vai tomar outra surra em casa. Então eu vivia morrendo de medo, mas eu todo dia chegava em casa apanhado e tomava outra surra da minha mãe. Enfim, nesse dia eu tomei, mas por quê? Eu não observei uma questão de peso. Eu poderia ter invertido as coisas ou ter observado, né? Por quê? Se esse menino sentar mais para cá, vocês concordam que o peso dele aqui na balança reduz? Gente, então se esquecer a questão do posicionamento, imagina uma gangorra e bota os objetos na gangorra, porque vai funcionar do mesmo jeito. Se esse menino sentar aqui no meio, ó, ele não pesa nada, ele não significa nada, pode até vir brincar outro menino do meu tamanho, que eu não vou quebrar os dentes. Então ele vai ficar direitinho aí no meio. Se eu tivesse observado onde eu estava, onde ele estava e a proporção do cara, eu não tinha passado por esse problema de apanhar tanto, né? Pelo menos eu ia apanhar, mas não ia quebrar os dentes e não ia apanhar em casa da minha mãe. Então aqui, esse cara, ele está somando, esse que está aqui nesse trabalho, eu deduzo que ele está brincando das duas coisas. Primeiro, a gente brincou de perceber que não precisa ter objeto do mesmo tamanho nem igual para poder fazer o equilíbrio, né? E fazer um equilíbrio de compensação visual. Ele chegou aqui, ó, eixo de gravidade está aqui, na peça. Aí o que ele fez no projeto dele? O objeto que está à esquerda, ele fez menor. O da direita, ele fez maior. Mas ele com certeza está desses aparelhos também, né? Moço, eu consigo ler a parede como uma coisa neutra no meio dessa composição, porque ela está lisa e ela está igual tanto para cá quanto para lá. Não, mas sendo alta também, alguma coisa assim, do jeito que está aí, mesmo sendo no pé, tem como cair também. Não, moço, vamos desconsiderar a parede na nossa análise por enquanto. Mas mesmo considerando, ela está neutra porque ela é igual em todas as direções. Então ela não vai modificar a sensação de peso, não. Nesse caso específico, só nesse. Do lado esquerdo, a gente tem menos objetos. Mas veja, apesar disso, a quantidade de massa que tem desse objeto aqui é maior do que os demais. E também tem uma outra questão. Perceba que esse objeto, apesar de ser mais alto, ele é mais fino. Então quer dizer que esse objeto que está aqui é grosso, mas ele não vai pesar tanto, inclusive porque ele está na porção inferior. Esse objeto aqui, ele está maior que os demais. Mas mesmo assim, do lado de cá, tem 3 objetos, então não era para pesar mais. Só que tem o seguinte, esse está próximo do eixo, então ele pesa muito pouco. Esse de cá, ele até que está afastado, ele já tem uma contribuição muito boa de peso. E esse de cá está mais ainda, mas ele é super pequeno. Agora, olha o que acontece com esse de cá. Esse já tem um afastamento bom em relação ao eixo. Então, na verdade, quem está competindo aqui em termos de peso para fazer equilíbrio é este com esses dois praticamente. Porque esses dois se compensam
um com o outro, e esse cá tem uma contribuição muito pouquinho para somar esse lado de cá. E aí ele chega no equilíbrio visual sem necessariamente mexer com simetria nem forma de objetos. Ele lida com a posição relativa dos objetos e com as suas proporções relativas também. Ainda tem essa parte de baixo ali que é mais grossa, que ajuda também o lado de lá a dar um certo equilíbrio, né? Qual? Esse de cá? É a parte mais grossa, só que está avançando Esse também, né? Esse cara tem um pedacinho que joga pra cá e ele contribui com o peso pra lá. Os mais baratos esse embaixo já era também, não influencia nada não. Oi? Os não baixos já era, não influencia nada não. Mas, Miguel, a gente não está falando de peso gravitacional. A gente está falando de peso na percepção visual. A quantidade de volumes percebida aqui, que está à esquerda se equivale à direita, mesmo sendo diferente. Porque existe um posicionamento relativo do eixo que faz com que ele se auto-reequilibre. Porque existe uma distância e porque existe um quantitativo também de volumes, com outras características diferenciadas. Você entendeu isso, moço? Todo mundo entendeu? Eu acho que por hoje dá, né? Já viu bastante coisa. Vamos dar uma paradinha então. E a gente continua com mais alguns aspectos. Não, peraí, deixa eu só ver se realmente o peso fechou. Vai que não fechou os slides de peso. Fechou. A gente continua com proporção na aula que vem, tá bom? Então vamos parar aqui. Deixa eu interromper aqui antes.